Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, nosso querido telespectador da TV Impacto. E como nossa segunda edição do programa Fale com o Seu Candidato, nós vamos receber hoje aqui, eu e a doutora Tatiana, a nossa candidata a prefeita de Santarém, Isabel Salles. Seja muito bem-vinda, professora Isabel. Obrigada pelo convite, meninas. Licença de meninas. Imagina. À vontade. Essa é a nossa segunda edição do programa chamado Fale com o Seu Candidato. E aqui, para a gente abrilhantar esse momento em especial, estamos recebendo a senhora, seja muito bem-vinda, candidata. E a primeira pergunta que a gente abre esse momento é: quem é Isabel Salles? Eu sou santarena, este ano farei 55 anos, filha de retirantes, de imigrantes do Nordeste, né? Tenho origens nordestinas. Fui a Belém estudar com 17 anos, lá conheci, né, meu ex-esposo, pai dos meus filhos, constituí família, formei, morei 15 anos longe de Santarém. Mas durante esses 15 anos estudei, né, militei, comecei a minha militância estudantil em Belém. Mas o sonho era voltar. Eu acredito que quem mora em Santarém, ainda mais numa Santarém, quando eu fui daqui, uma Santarém ainda muito, uma cidade meio pequena, né, com toda essa natureza, então era meu sonho. Os 15 anos que eu passei fora, gostei muito, aprendi muito, mas o meu sonho era retornar. Em 2002, retorno para Santarém, prestei concurso público, sou professora da rede pública há 21 anos, atuo na educação especial, na educação inclusiva, e durante esses 21 anos também eu tive muito diálogo com outras atividades, como o movimento social, fui voluntária da Casa Familiar Rural, que é um movimento muito interessante, de uma escola para filhos de agricultores, né, famílias que estão no campo, uma pedagogia muito interessante. Fui professora da Universidade Popular do Baixo Amazonas, que na época, hoje não tem mais, né, que foi uma universidade pensada para lideranças de movimentos sociais, atuei no movimento de mulheres, e até hoje tenho esse diálogo, meu diálogo até hoje bem, onde eu sou mais conhecida, na militância sindical. Hoje estou coordenadora da Subcel de Santarém, da CITEP, mas já fui coordenadora da estadual do sindicato, já fui coordenadora regional, atuando nesses 19 municípios aqui no Baixo Amazonas. Então, minha história toda, ela é de luta, tanto em movimento sindical quanto social. Sou mãe, tenho 4 filhos, né, 2 netos, e um grande amor por Santarém, e essa coragem de vir para uma arena que não é muito fácil, que é política, né? Ela, por muito tempo foi muito recusada, foi negada a nós mulheres, e eu acredito que hoje a gente tem mostrado que a gente consegue avançar. Daí eu estar aqui hoje assumindo esse desafio, aceitei esse desafio, que não é fácil, de disputar, ser prefeita de Santarém, e espero que, por nós sermos uma maioria mulheres, né, eleitoras, que a gente vá ter uma aceitação com as mulheres e com os homens também, de reconhecer o quanto as mulheres têm um potencial de gestoras e de lideranças no Brasil. Já tivemos no presidente da República e em outros espaços também de poder que a gente tem ocupado. Perfeito, professora. Já que agora a gente sabe quem é Isabel Salles, a senhora consegue nos fazer um resumo do seu programa de governo, do que a senhora pretende, acaso eleita for, do que a senhora pretende implantar na cidade de Santarém? Bom, o lema da nossa campanha, o tema, é Santarém do Bem Viver. O que é essa Santarém do Bem Viver? A nossa cidade é uma cidade cercada de a nossa riqueza toda é a natureza. Nós temos uma imensidão de matas, de rios, uma biodiversidade considerada a maior do mundo. Mas o que a gente vê em Santarém? Um mar de pobreza. Eu não sei se vocês sabem, mas Santarém está no mapa da insegurança alimentar. 70% da população que está na zona rural, ela está abaixo da linha de pobreza. E se você fizer o cômputo de área rural e urbana, 54% da população santarena está abaixo da linha de pobreza, né? E é isso que acontece, né? Nós estamos numa cidade que estamos produzindo muita riqueza, mas essa riqueza está cada vez mais concentrada. O que a gente vê? Hoje muitos prédios luxuosos em Santarém, apartamento de milhões de reais, e a gente fica perguntando quem é que está conseguindo, porque a população está nas periferias, sem saneamento básico, sem água, né, passando fome mesmo. Mapa da insegurança alimentar, uma cidade com uma riqueza de
matas, de florestas, com a biodiversidade. Então, a gente tem que começar a ver que modelo de sociedade a gente quer. Então, eu penso, meu plano está todo centrado nessa questão de valorizar o que a gente tem de riqueza, mas que essa riqueza ela seja descentralizada. Porque a gente percebe que hoje há uma concentração muito grande, está ficando na mão de uma minoria, uma riqueza, e a população é cada vez mais pobre. Por exemplo, a gente tem hoje a dificuldade de produzir aqui em Santarém. A gente, não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos peixes que estão sendo vendidos no Mercadão está vindo do Mato Grosso. Com esse tanto de rio que a gente tem aqui, o que está faltando para que o poder público ele potencialize mais, né, uma indústria na região, né, para que a gente desenvolva o nosso pescado, para que a gente possa consumir um peixe de qualidade nos nossos rios. Então, é questão de como é que pode uma população, ela está sendo expulsa do campo, está vindo para a cidade, né? Está sendo o quê? Vindo para a cidade e o quê? Indo para as periferias, causando todos esses problemas que eles poderiam estar lá no campo, com um modo de vida, né? De quê? De produzir, inclusive valorização do agricultor familiar rural, que é uma coisa que eu dou muito valor, valorizo, que vai ser assim, uma das coisas que eu vou mais incentivar, que é a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, ela produz o alimento mais próximo da nossa cidade. Ela produz o alimento, quanto mais próximo o alimento vem de onde tu estás, é mais qualidade, está provado. Aí se você não incentiva uma agricultura familiar, o que acontece com essas famílias? Elas vêm para a cidade. Né? Os jovens vão querer ver o quê? O pai sofrendo ali, trabalhando, sem incentivo, sem uma assistência técnica, e vem para a cidade, às vezes sem trabalho, sem perspectiva nenhuma. Então a gente precisa valorizar para que essas pessoas elas fiquem no campo com qualidade, com incentivo, assistência técnica, escoamento da produção, espaço para eles venderem, feiras adequadas, para que essa juventude veja que pode viver com qualidade. Quando eu falei que eu trabalhei na Casa Familiar Rural, é para isso que a Casa Familiar Rural foi pensada, para incentivar que esses jovens fiquem lá, mas com qualidade, que eles sejam empreendedores, que eles possam ter o seu negócio. Mas a forma como hoje Santarém está sendo gerenciada, né, a valorização do agronegócio, as famílias estão ficando o quê? Elas estão sendo expulsas para a cidade. E esses jovens não querem. Eu conheço o depoimento de um aluno meu, que ele tinha uma grande produção de apicultura, né, de mel, e eu encontrei com ele e disse: professora, eu estou indo embora para Manaus. Por quê? Porque minhas abelhas morreram todas, professor. Pulverizaram agrotóxico na propriedade ao lado da minha, e as minhas abelhas morreram todas. Como é que pode, professora, uma produção que eu, sabe, não tem multa, não tem nada, se tem, eles não pagam, eu vou me embora para Manaus. Então, eu trabalho 21 anos em educação, não quero mais encontrar meus alunos, e eu vi dizer que eles vão embora daqui porque aqui não tem condições, eles não têm trabalho, eles não têm incentivo. Então é uma situação que a gente fica muito triste, né, vendo a população passar fome. A cesta básica chegou a R$ 1.800, maior do que o salário mínimo. Por quê? Porque hoje Santarém está dependente de produção agrícola de fora. Boa parte do que a gente está consumindo está vindo de fora. Por quê? Porque os agricultores familiares rurais não estão sendo incentivados. Então isso me faz dizer assim, como é que pode uma cidade tão rica, com tanta biodiversidade, e a sua população não tem acesso, né? Suas praias, a gente tem uma riqueza aqui, um turismo que a gente poderia explorar, tem muitas questões que a gente poderia explorar, mas para isso a gente tem que ter compromisso e a gente tem que escolher, pensar em políticas públicas para quem mais precisa, que é a população de Santarém. Daí a gente pensar que Santarém de bem viver, o que é bem viver, né? É você ter direito a pelo menos uma alimentação de qualidade, uma moradia, saneamento, né? Para que a população também usufrua dessa riqueza que a gente tem aqui. Não só a minoria, mas que a maioria, e isso eu acredito que seja fazendo a distribuição de riqueza para que todas e todos tenham acesso a isso, e não só uma minoria que concentre a renda. Candidata, agora a pergunta vai relacionada a todas as mulheres. Professora, a senhora é a única representante do sexo feminino no meio de um cenário de candidatos masculinos. O que a senhora tem de propostas e projetos voltados para essa mulher santarina? A primeira coisa é aderir ao programa Casa da Mulher Brasileira. Homens gestores não estão preocupados. Tem um programa maravilhoso do governo federal, Casa da Mulher Brasileira, né?
que dá um amparo, um acolhimento, né? E humanizado e profissional para as mulheres, com assessoria jurídica, assessoria, defensoria pública, promotoria, brinquedoteca, porque você sabe que uma mulher, quando ela sofre violência, a Casa da Mulher Brasileira é para acolher as mulheres que sofrem violência doméstica. Vocês sabem que muitas mulheres não denunciam, deixam, né, sofrem essa violência porque ficam preocupadas com aquele filho que está ali, como é que eu vou embora e meu filho. Então, é uma casa que ela vai dar toda uma assistência jurídica, assistência psicossocial, para que as mulheres tenham um espaço para poder vir para lá, né, serem acolhidas com seus filhos, e que ali, esse programa, ele é maravilhoso. As mulheres ali, inclusive, depois vão ter formação, apoio de todos os segmentos, né, intersetorial, para que elas depois até saiam dali com uma independência, porque o que acontece? Muitas se sujeitam porque tem uma dependência financeira, né, dependência econômica, que acaba dizendo, eu vou sair, aí meu filho vai passar fome, eu vou para onde? Então é um centro que é para dar esse apoio para essas mulheres, porque isso é uma das iniciativas que eu parabenizo muito o governo federal, que é de pensar numa política, porque é muito fácil só você denunciar. Não, vai lá, denuncia teu marido, mas aí depois, como é que essa mulher vai se atar? Como é que ela vai se alimentar? Onde ela vai ficar com os filhos? A gente vê muitos casos que é muito cômodo dizer assim, elas denunciam, depois elas voltam. Por que elas voltam? Elas voltam muitas vezes porque seus filhos estão passando fome. Elas voltam porque elas colocam um amor maior nelas, né? Sujeitam seus corpos à violência para salvar o filho. Então, só uma mulher pensa nisso, né? E só um homem é incapaz de negligenciar um programa maravilhoso, né? Não sei porquê de até hoje não implantar em Santarém. Essa é a minha proposta, assim, carro-chefe. Uma outra é criar um centro de atendimento à saúde da mulher. Hoje o que a gente vê, as mulheres, né, adoecidas procuram um atendimento, precisam de um exame, surge um tumor. Já vi casos de quando conseguem fazer o exame, a pessoa já morreu. Quer dizer, pessoas pobres que precisam de assistência à saúde não tem. Então a gente precisa ter um centro de atendimento especializado à mulher, com exames, né, preventivos, uma política bem sistematizada, bem séria com profissionais. E um terceiro, que tem de estar na ordem do dia, eu vou concluir o Hospital Materno-Infantil. Chega de negligência, são 12 anos de um hospital que poderia ter salvado vidas de mulheres e de crianças. E de uma auditoria desse Hospital Materno-Infantil, que são muitos milhões, e até hoje não se conclui. Então isso, numa mulher, dói muito mais. Porque a mulher, ela tem essa coisa da vida, desse compromisso, que eu fico muito espantada que os homens, né, negligenciem um segmento que é a maioria da população brasileira, que são as mulheres. Candidata, a senhora entende que Santarém já é uma economia um pouco mais independente, ou a senhora acredita que as políticas a serem implantadas no nosso município dependem diretamente das políticas estaduais e das políticas federais? Santarém já tem uma certa independência. Assim, 1 bilhão e 800 milhões é muito dinheiro para você administrar uma cidade, né? Mas eu acredito sim no diálogo. E eu acredito que, independentemente de partidos políticos, existe uma relação institucional. Eu vou ser prefeita, né? Então eu não posso, em momento algum, ter uma atitude de subalterna com o governador e o presidente da República. Observando que eu acredito na relação das instituições, eu acho que existe uma relação institucional que ela deve ser respeitada. Existem leis, repasses, né? Mas eu não vou estar assim navegando também à toa, porque se observar que o meu partido, o PSOL, ele fez campanha para o presidente Lula e ele é aliado. Inclusive, em São Paulo, em Belém, os candidatos do PSOL, né, em São Paulo, Boulos, e em Belém, Edmilson, são apoiados pelo Lula. Lula está apoiando essa campanha deles, né? Aqui em Santarém, a gente também, na campanha, por exemplo, que a gente teve, né, a gente foi um dos partidos que foi para frente, protagonista na eleição passada, e nós vamos ter um bom diálogo, porque a gente acredita em muitas políticas públicas do presidente Lula que são muito voltadas para essa assistência social, voltada para esse combate à fome. Assim, o país já voltou para o mapa da fome, e a gente já vê que com este governo aí, o Brasil já está engatinhando, saindo do mapa da fome de novo.
Então eu acredito que a gente vai ter sim um diálogo, uma relação institucional. Inclusive, eu reconheço, porque tem candidato que fica só falando do ministro do Lula, mas nem fala, não assume que é Lula, né? Mas que está escondendo o presidente Lula da sua base de apoio. E eu não. Eu reconheço que a gente tem divergências, mas que a gente tem muitos pontos de diálogo, porque eu acredito, sim. Eu tenho uma origem aí do movimento sindical, tenho da capacidade de diálogo, e eu acredito que todo sindicalista tem isso. Como hoje a gente vê o presidente Lula, essa capacidade de dialogar e sentir o que a população precisa, principalmente eu, como educadora, professora de escola pública há 21 anos, trabalhando com alunos especiais, e sinto, né, o quanto essa população está empobrecida, está precisando de apoio, de mães que chegam comigo e dizem, professora, né, o que eu fico pensando, o que eu vou fazer quando meu filho terminar aqui? Para onde esse menino vai? Né? Onde ele vai interagir? Aí uma das minhas propostas, por exemplo, isso é uma mulher que pensa, uma educadora, quem dialoga com as mães. Eu penso em criar um centro especializado, né, de integração para alunos TEA, alunos com todo tipo de deficiência, para que eles não precisam depois ficar isolados em casa, mas que tenham espaço para... Então, isso aí são muitas questões que eu acredito que uma mulher, ela pensa, ela tem mais essa sensibilidade com as outras mulheres do que elas vivem. Candidata, essa é a nossa última pergunta, né, não, Soraya? De hoje. E é a pergunta de hoje. E a pergunta que a gente está fazendo a todos os candidatos. Nos diga, por que o eleitor santareno vai escolher Isabel para votar? Porque está provado que nós mulheres, se for pegar todas as pesquisas, nós estamos com um nível de denúncia de mulheres em questão de corrupção é mínimo, né? Nós mulheres, né, não estamos envolvidas em escândalos de corrupção. Raríssimas vezes aparece uma mulher, né? Nós mulheres, a gente lida com diálogo, a gente não usa de violência, né? Inclusive pegar a cadeira e agredir essa coisa do homem, né? Da violência. Eu acredito que por muito tempo as mulheres, foi nos colocado, foi nos imposto que a gente não servia para administrar porque a gente é muito emotiva, né? Que o homem é racional, então ele está melhor nesses espaços. Isso é uma falácia, né? A gente mostra grandes gestoras que nós tivemos. Se a gente for pegar, isso aí é algo da história. Se a gente for pegar a Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, vamos pegar lá na história, na Antiguidade Clássica, já tinham mulheres filósofas, inclusive que escreviam com pseudônimos. Para aceitarem suas publicações, tinha de ser assinado com o nome de homens. Já pensou? Na Revolução Francesa, uma das maiores lideranças revolucionárias, Olímpia de Gouges, depois da Revolução foi colocada. Então, a história sempre foi assim. As mulheres servem para trabalhar, para limpar, para organizar, mas não servem para estar nos espaços de poder. Isso aí é uma falácia, porque essa questão da emoção, hoje todos os estudos da neurociência, estudos de educação, os maiores educadores, todos reconhecem que não há processo de ensino-aprendizagem sem emoção. É o motor da aprendizagem. Se você não estiver implicado emocionalmente, positivamente, você não aprende. E você, se estiver implicado negativamente, você desaprende, pode até desaprender e bloquear. Então a emoção, ela é sim o motor da aprendizagem. E nada melhor do que a gente usar isso que a gente tem muito, porque nós usamos sim emoção. Mas a emoção não vista dessa forma, como tenta se colocar, como se fosse algo negativo, mas como algo positivo, que você usa a sua emoção para sentir mais empatia e acolher mais. Então é por isso que eu digo que nós mulheres viemos e a gente não vai voltar mais atrás. Tentam às vezes, não é fácil, não é fácil. A gente está nesses espaços aqui, a gente tem toda uma cobrança, a gente tem que lidar com a gente tem, não é dizer que a gente tem dois trabalhos, não, a gente pensa a casa, a gente tem um estresse emocional. Você sai de casa, eu quero quantos homens saem de casa preocupados com o que vão fazer para o almoço, né? Onde teu filho vai ficar? Se tu adoeces, onde teu filho vai ficar? Então, por isso eu penso em escolas de tempo integral, em que essas mães possam trabalhar e deixar seus filhos com segurança. Eu penso em creches, então são questões que a gente que vive isso, a gente consegue pensar mais.
do que os homens que criaram os espaços excludentes, escolas excludentes, porque não nem aí onde o menino vai estar à tarde, porque o homem não tem essa preocupação que a gente tem. Por isso eu digo que eu tenho essa preocupação, eu tenho esse compromisso, porque eu sou mulher, eu sou mãe, avó, e eu já vivenciei isso. Eu fiquei 8 anos para terminar meu curso na faculdade por isso. Meu filho adoecia. Cadê? Quem é o homem que tranca o curso? Quem é o homem que larga o trabalho? Nós não, né? Conheço depoimentos de tantas mulheres que deixam de trabalhar porque seu filho adoece, precisa de um apoio, porque a gente não tem uma rede de apoio às mulheres aqui, e eu vou criar esta rede porque eu sou mulher e não duvide da capacidade de uma mulher. É isso. Foi excelente Maravilhoso. a nossa conversa de hoje, candidata. Nós desejamos aqui da TV Impacto, a equipe toda, os nossos ouvintes, certamente desejamos um excelente pleito, que nós consigamos avançar nas discussões. E nós estamos por aqui. Esse foi o nosso segundo encontro e amanhã nós estaremos no terceiro. Um abraço, se você gostou, curte, compartilha. Estamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.